Pega a sua Bíblia e abra em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Grande Deus. Atos, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus? Grande Deus. Diz assim a palavra de Deus: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Nós vamos repetir a leitura do versículo 16, porque nós vamos pregar sobre a fé, tema da nossa campanha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Pode se assentar e, se quiser, pode dar glórias a Jesus. Grande Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, foram a hora nona, ou seja, foram às 3 horas da tarde, orar lá no templo. Ainda neste primeiro século da igreja primitiva, eles ainda iam ao templo, porque eles eram cristãos judeus, né? Apesar de ser cristãos, eles eram do país do judaísmo. Eles iam lá fazer as suas orações da tarde, e lá tinha um homem coxo, um homem deficiente, um homem aleijado, um homem manco, um homem coxo, um homem que não andava. E ali eles ficavam sentados na porta, né, ali da igreja, ficava sentado ali na porta do templo, pedindo esmola, pedindo dinheiro. E é claro que a maioria das pessoas conheciam este homem, conheciam ele, porque há anos e anos ele estava ali pedindo dinheiro, pedindo esmola. E quando o apóstolo Pedro e João foram entrando no templo, na porta formosa, ele pediu. E aí os apóstolos, olhando para ele, fixando os olhos dele, disse: olhe para nós, né? Não olhe para o meu bolso, para a minha carteira, olhe para mim, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou, né? O Evangelho, o poder de Deus, a fé, a graça, o amor de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E você acha que ele levantou e andou? Não. E aí os apóstolos foram lá, pegaram ele pela mão, pelos braços, pelo ombro, ergueram ele
porque ele já estava curado, mas ainda não tinha percebido, não tinha caído na real, porque na verdade quem tinha fé eram os apóstolos, não era ele. Ele estava pedindo esmola, é dinheiro. Quem tem fé no nome de Jesus é o cristão, é o apóstolo, é o discípulo. Foram lá, pegaram ele, colocaram ele de pé. Aí na hora que ele percebeu que as pernas, os pés, os nervos, o osso estavam firmes, aí ele foi acreditando. Aí na hora que ele viu mesmo que tinha acontecido, aí ele pulou, aí ele saltou, aí ele gritou. Aí ele glorificou o Senhor, louvado seja Deus. Aí ele saltou de alegria. Grande Deus. E ele entrou no templo com os apóstolos, pulando, saltitando, cantando, louvando, glorificando, exaltando a Deus. Todo o povo viu ele louvando a Deus. Todo mundo viu ele entrando com os apóstolos. E aí, é claro, todo mundo ficou com o olho aberto, arregalado, sem piscar, com a boca aberta, olhando para os apóstolos. Com toda certeza eles estavam pensando, esses dois homens curaram esse coxo. Esses homens aí são deuses, são poderosos, eles têm algum poder. Grande Deus. Na hora que o apóstolo Pedro viu que a multidão estava tendo eles em grande estima, os admirando, aplaudindo, babando, olhando para eles, tendo eles como muito grandes, muito fortes, poderosos. Quando Pedro disse isso, opa, o diabo quer encher o nosso coração. Mas Pedro então foi humilde, não fez o povo para si, não fez discípulo para si, não fez fã, clube para si, não chamou a atenção, não centralizou as coisas nele, como se tudo dependesse dele. Ele foi humilde e começou a explicar para deixar bem claro, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse por nós mesmos, pela nossa virtude, pela nossa santidade que esse homem foi curado. Não pense isso de nós não. Não pense que eu sou melhor que vocês não. Não pense que eu sou um homem superior a vocês não. Eu sou um ser humano igual a vocês. Quando Paulo percebeu, quando o apóstolo Pedro e João perceberam que o povo estava então já para adorar, glorificar eles, ele explicou, olha, não foi por nós mesmos não, nós não temos poder nem para curar nós mesmos. Esse homem que está aí, ele foi curado, ele foi restaurado, ele recebeu saúde, foi pelo poder de Jesus Cristo. Sabe aquele Jesus que vocês não aceitaram? Rejeitaram, mandaram prender, mandaram matar, preferiram que soltasse o ladrão. Sim, o Messias que vocês não quiseram assumir, o Filho de Deus que vocês acharam que ele estava mentindo. Sabe aqueles a qual você não deu nada, vocês não deram nada, não quiseram seguir, resistiram à verdade? Esse Deus o fez Messias, Senhor e Salvador de todos nós. Vocês que entregaram o autor da vida, vocês mataram o autor da vida. Vocês entregaram o seu Messias, a sua esperança aos romanos. Mas, calma aí, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus tinha um plano para vocês, vocês estragaram o plano. Vocês, judeus e os romanos, pensaram que tinham vencido, ganhado dele, mas na verdade isso também estava incluso no plano. Ele ressuscitou. E aí ele vai deixar bem claro, nós somos testemunhas desse Jesus.
E aí nós entramos no versículo principal. E pela fé no seu nome. Pela fé que os apóstolos tinham no nome de Jesus. Porque Pedro disse, né? Em nome de Jesus levanta e anda. Eles tinham o poder e a autoridade deste nome. É claro que naquela cultura, é como Deus disse, né? Aquilo que Deus separou, aquilo que Deus uniu, não separe o homem nem ninguém. Naquela cultura o nome estava associado a quem era a pessoa. Quando se falava do nome, se falava da própria pessoa. Tanto que os nomes tinham significados. E quando eles davam nomes, eles já davam o nome pensando no significado e no significado que tinha a ver com a pessoa. Então se colocou o nome de Jesus naquela língua Joshua e Yashua, né? No nome, na língua original, que foi traduzido, transliterado na nossa língua Jesus, né? Tem pessoas que têm problema com isso, mas são pessoas que fazem tempestade de copo d'água. Jesus é o nome latim. E aí, no nome de Jesus, que significa, como o anjo disse a Maria, porque este salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus, Yoshua, Joshua, Josué, era um nome muito natural, normal. Um monte de gente tinha o nome de Josué, que é o mesmo significado, o mesmo nome. Então era um nome muito comum. Mas, apesar de Jesus ter um nome comum, o nome dele é sobre todo nome, no sentido de título, de honra, de mérito. Foi ele que recebeu, que ganhou o troféu de ouro. Foi ele que ganhou em primeiro lugar. Foi ele que recebeu as medalhas por ter vencido. Foi ele que foi para a guerra, fez a missão e voltou vitorioso. E foi honrado por todo o exército. E pelo próprio Deus, que deu as condecorações a este guerreiro, Jesus. O nome dele, o anjo disse, vai ser Jesus, porque significa salvação, Deus salva. Mas lá em Filipenses, a Bíblia já diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não é que mudou o nome, é que Jesus, ele cumpriu a missão, morreu e ressuscitou, e agora ele vai receber um título. Agora o nome dele vai ter peso, poder e autoridade espiritual. O nome sobre todo nome, a qual todo joelho vai se dobrar, querendo ou não, toda língua vai confessar que só o Senhor Jesus é Deus e só Deus é o Senhor Jesus. Sim, é pela fé neste nome que esse coxo foi curado. Não foi a fé num papel, não foi a fé no plástico, não foi a fé no metal, não foi a fé no tecido, não foi a fé num líquido, não foi a fé num ritual, não foi a fé numa quantidade de dias, não foi uma fé na quantidade de tempo de oração de jejum. Foi uma fé totalmente baseada, alicerçada, estruturada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma fé completa e plena somente em quem Jesus é e no que Ele fez, e pronto, acabou, e fecha a conta e passa a régua. Não foi pela fé no pedido que Ele fez. Não foi pela fé no cargo de apóstolo que eles tinham. Não foi a fé baseado no lugar que ele estava. Não, é porque as pessoas só são curadas aqui no templo em Jerusalém. Não. Tem gente que acha que só é curado lá na sede mundial. Já ouvi muita gente pregar isso. Não foi a fé no templo em Jerusalém, no cargo deles.
A Bíblia deixa bem claro. Foi a fé no nome. E quando fala fé no nome, está falando fé na pessoa divina de Jesus Cristo, em quem Ele é, Messias, Filho de Deus. No que Ele fez, morreu na cruz e ressuscitou. Grande Deus. Meus irmãos, minha garganta, eu vou encerrar cedo, que a garganta está doendo demais. Grande Deus. A fé no nome de Jesus. Esta fé no nome de Jesus fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Esse homem coxo que vocês conhecem muito bem, vocês sempre viram ele aí no chão pedindo esmola, agora estão vendo ele pulando e louvando a Deus. Ele foi fortalecido, ele recebeu saúde, ele começou a andar pela fé em Jesus Cristo, no seu nome, que tem poder e autoridade. E a fé que é por meio, e a fé que é por Ele. Ele quem? A fé que é por Jesus. Não é fé no apóstolo Pedro, não é fé no apóstolo João, não é fé em mim. A fé que é por Ele. Ele quem? Jesus Cristo. A fé que é por Ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. A fé que vem de Jesus, a fé que vem de Jesus, a fé que Jesus dá à pessoa, a qual a pessoa que recebe essa fé vai devolver essa fé em Jesus, lançando essa fé em Jesus. Esta fé que os apóstolos receberam de Jesus fizeram eles acreditar em Jesus, no seu poder, no seu evangelho, no seu nome, no poder e na autoridade do seu nome. Os apóstolos só mandaram ele levantar, os apóstolos só disseram, levante e ande em nome de Jesus, porque eles acreditaram no poder de Deus. E eles só acreditaram porque Jesus concedeu fé aos apóstolos. E a fé em Jesus é que, a fé no seu nome é que fez esse milagre aí que vocês estão vendo. Não olhe para mim, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Pode exaltar. O apóstolo Paulo disse, ele foi curado porque eu determinei, porque eu pensei positivo, porque eu disse palavras positivas, porque eu fiquei concentrado, como se o poder fosse na mente dele, no pensamento dele, nas palavras deles, né? Tem muitos livros cheios de bobagens escritas sobre isso. Ele não disse, foi porque eu decretei, foi porque eu reivindiquei, foi porque eu fiz uma confissão positiva, foi porque eu profetizei. Não. O poder não está na voz da pessoa, nos lábios da pessoa, na própria pessoa, ainda que ele seja de Deus. O poder se manifestou na vida do coxo pela fé em Jesus, por meio de Jesus, no nome de Jesus. E eles só tiveram fé, só acreditaram em nome de Jesus, por causa que Jesus produziu, concedeu fé a eles. E aquele que é o autor da fé, honrará a fé que ele mesmo deu. Autor e consumador. Ele é autor porque ele inventou a fé, ele dá. Consumador porque é ele que vai receber a fé de volta que ele deu a vocês. Eu te dou e vocês me devolvem. É mais ou menos assim. De maneira que isso é um dom de Deus. Não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém venha se vangloriar, se achar, se exibir, ficar metido a besta. A fé que deu essa perfeita saúde, esta mesma fé
é a que o Espírito Santo está nos concedendo aqui nessa noite. Esta fé em Jesus é a mesma que o Senhor está aumentando aqui nessa noite em nossa vida. Esta mesma fé que deve ser alimentada, esta mesma fé que deve ser regada, esta mesma fé que nós recebemos ela do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela pode crescer, se tornar uma árvore gigante, enorme, grande, se nós cuidarmos bem desta fé, alimentarmos esta fé. E você aumentará a sua fé, se você continuar se baseando em Jesus, no seu nome, no seu poder, na sua graça, no seu amor. Agora esses pastores, pregadores, que começam a atribuir a honra e a glória a si mesmo, como se eles fossem os curandeiros e os libertadores, como se eles mesmos fossem os poderosos, e que só é curado se eles orar, e se for na igreja deles, no endereço deles, e se fizer conforme a receita da vovó que eles dão, ou se levar algum objeto ungido que eles vendem, eles terminam por abominar a si mesmo e se tornarem detestáveis diante de Deus, porque estão roubando a glória que o Senhor não dá a outrem. Mas Pedro, o grande Pedro, foi humilde. Não olhe para mim, coxo. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Em nome de Jesus, levante e anda. Ei, multidão, por que vocês estão olhando para mim? Achando que eu sou alguma coisa. Não se ilude comigo não, rapaz. Se você ficar 24 horas comigo, você se escandaliza. Foi o poder de Jesus Cristo, o Messias que vocês não aceitaram, o Jesus que vocês não se converteram, para a vergonha de vós. Que coisa, não? Vocês estão todos aí babando do milagre, do coxo andando todo admirado, e agora vocês não pedem para esperar quando eu contar para vocês quem que fez isso aí. Logo aqueles que vocês não gostaram, logo aquela pessoa lá que vocês não gostam, logo aquela pessoa que vocês falam mal, logo aquela pessoa que vocês mataram. Justamente Jesus Cristo que vocês odiaram é que curou esse homem. A fé que nós temos nele como testemunha da sua morte e ressurreição. Esta fé é que faz tornar possível o impossível. Esta fé em Jesus. Fé por si só, fé em você mesmo, em sua oração, em seu jejum, fraquinho demais. Fé por fé é uma falsa fé. Tem que ser fé em Jesus. E é só você buscar o discernimento que você vai entender o que eu estou pregando. Porque muitas pessoas estão confundindo a fé em Jesus com fé em outras coisas, em outras pessoas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações.